Então, galera, a gente estava vendo aqui a parte das propriedades da matéria e agora a gente vai ver a parte da transformação da matéria, como eu falei. A química vai estudar tanto as propriedades quanto as transformações. Um tipo de transformação que a gente vai ver são as transformações físicas, que é aquela que não vai mudar as propriedades do material, mas vai mudar pelo menos a aparência desse material, que são as mudanças de estado físico. A gente já sabe que são 3 estados físicos principais que o material pode ter, como o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, se a gente reparar aqui, as moléculas estão muito próximas umas das outras. Quase não possui espaço vazio entre elas. Tá? Já no estado líquido, a gente tem já um certo espaço vazio entre uma molécula e outra. E no estado gasoso, nós não vamos ter, a gente vai ter bastante espaço vazio entre uma molécula e outra. Tá? Isso vai mudar algumas características do material. Como, por exemplo, no estado gasoso, eles conseguem se expandir ao máximo possível. Tá? Tanto que se você pegar um gás e colocar aí dentro de um recipiente, por exemplo, soltar um perfume aqui dentro dessa sala, se ela estiver fechada, o cheiro vai conseguir chegar em todo o ambiente, vai ocupar todo o volume, tá? Mas eu também consigo pegar esse gás e comprimir ele para dentro de uma garrafinha pequena, porque ele possui aquela propriedade chamada compressibilidade que a gente falou, e ele se expande por causa do espaço. Mas o líquido, será que ele consegue se expandir? Ele não vai conseguir se expandir, tá? Porque essa proximidade em que uma molécula possui com a outra causa uma força de atração entre uma partícula e outra. Então é como se fosse um ímã, tá? Se uma molécula está perto, elas vão se atrair, não deixa a expansão acontecer. Então um líquido não vai se expandir para todo o recipiente. Mas como tem aqui um certo espaço vazio, existe um grau de liberdade para a movimentação desse líquido. Então, por exemplo, você pega uma garrafinha de água em balança, você vê que a água vai mudando de forma, ela vai se movimentando ali dentro. Um rio consegue fluir porque tem essa certa liberdade. Mas será que uma pedra de gelo, a água sólida, consegue ter essa movimentação, essa liberdade? Ou ele consegue se expandir? Não, tá? Porque aqui as moléculas estão tão próximas que a força de atração é muito forte, então elas não conseguem se movimentar e também não conseguem se atrair. E será que eu consigo pegar um material que está num estado físico e mudar para outro estado físico? Por exemplo, eu pego a água sólida, que é o gelo, e consigo transformar em água líquida, e a água líquida em água gasosa? A gente sabe aí pelo nosso cotidiano que isso é possível, tá? E é bem tranquilo. Por exemplo, como que eu vou fazer o gelo, a água sólida, se transformar em água líquida? Eu vou ter que fazer um aumento da temperatura. Ó, da esquerda para a direita, a temperatura vai tender a aumentar. Por que a temperatura vai aumentar? O gelo a gente tem na nossa casa dentro do congelador. A temperatura do congelador está como? Muito baixa, certo? Se você tira esse gelo do congelador e coloca em cima de uma bancada, na temperatura ambiente, a temperatura está mais alta. Essa temperatura vai fazer com que o calor, a energia do ar, passe para as moléculas desse gelo. E como essas moléculas estão muito próximas e está recebendo energia, o que vai acontecer se elas estão ficando mais energéticas? Elas vão começar a querer se movimentar cada vez mais. Com essa movimentação, elas vão tender a se expandir um pouquinho. Quando se expande, o gelo se transforma em água líquida, porque a água líquida tem as moléculas um pouco mais afastadas, certo? E como que eu vou transformar água líquida em água gasosa, no vapor? De novo, eu vou aumentar a temperatura, eu estou indo para a direita. Então eu vou pegar aqui, no caso, um copo de água, ou melhor, uma panela com água, vou colocar no fogão e acender o fogo. Esse fogo vai estar fornecendo calor, energia para as moléculas do líquido, que vão ficar mais movimentadas de novo e se expandir, transformando na água gasosa, que elas vão se expandir o máximo possível e ficar ali o vapor de água, certo? Essas transformações, a gente tem um nome específico para cada um, tá? No caso do sólido para o líquido, que a gente fala no nosso dia a dia, né? Derreter, o gelo derreteu, na química a gente vai ter um termo que se chama fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E do estado líquido para o estado gasoso.
a gente tem a vaporização, tá? Só que a vaporização tem 3 tipos, que é a evaporação. A evaporação, anota aí, a evaporação é uma vaporização lenta e natural. Vai acontecer de maneira lenta e natural. Exemplo, você lava a sua roupa na máquina de lavar, tira essa roupa que está molhada da máquina quando termina, coloca no varal. Quando você colocar no varal, a roupa vai secar em 5 minutos? Em 2 minutos? Não, dependendo do clima, né, do tempo que está fazendo, se tiver muito calor ou tiver frio, pode demorar o dia todo para poder a roupa secar, pode ficar até o dia seguinte, certo? Então vai evaporar de uma maneira devagar. A vaporização é lenta e é natural. Por que é natural? A luz do sol que vai dar energia para aquele líquido que está ali, molhando a sua roupa, conseguir evaporar. O segundo tipo, que é o mais importante, se chama ebulição, tá? Isso aqui é o mais importante de vocês lembrarem. A ebulição é uma vaporização que ela acontece de um jeito mais rápido. Como exemplo, você vai fazer café, pega a panela com água, coloca no fogão. Será que vai demorar o mesmo tempo que a roupa vai secar no varal? Não, você vai ter a água vaporizando, né, ebulindo, de um jeito bem mais rápido. Ali, no máximo, uns 5 minutinhos, você consegue fazer a água passar para o estado gasoso desse jeito. Então, é um jeito mais rápido e forçado, tá? Não vai ser natural. O último tipo é a calefação. Calefação. Já na calefação, é um processo instantâneo, você não consegue nem medir o tempo direito, tá? Por exemplo, você vai fazer hambúrguer numa chapa, essa chapa vai ficar muito quente e sem querer você deixa uma gotinha de água cair nessa chapa. O que vai acontecer? Vai ter um barulhinho, né? Tss, da água entrando em vaporização muito rápido, de jeito instantâneo, a gente vai chamar de calefação, tá? Então tem uma velocidade instantânea. São os 3 tipos de vaporização que é bom vocês lembrarem. E o processo inverso? Será que é possível eu conseguir transformar um gás no líquido e um líquido no sólido? Sim, né? Se para a direita eu aumento a temperatura, para a esquerda é o processo contrário. Ó. Eu vou ter uma diminuição da temperatura. Tá? Então vamos ver aqui da direita para a esquerda. Água gasosa voltando a se tornar água líquida. Um exemplo do dia a dia. Você vai fazer arroz. Como é que você faz arroz? Você pega a água, coloca no arroz e deixa lá fervendo. Vai chegar um ponto que essa água vai ferver e vai bater na tampa do arroz, certo? Só que a tampa está quente? Não. Ela tem uma temperatura mais baixa. Então a tampa vai diminuir a temperatura desse vapor, vai tirar energia dessas moléculas e elas vão ficar menos energéticas. Então aquela expansão que acontecia vai se transformar numa compressão e as moléculas vão ficar tão próximas, mas tão próximas, que o vapor vai se transformar em líquido, né? Aí você pega a tampa da panela e vira, você vai ver que vai escorrer um pouquinho de água, tá? O nome que a gente tem para isso é liquefação ou condensação. Vou anotar aqui, ó, condensação. Tem esses 2 nomes, liquefação e condensação. No caso, a liquefação tem uma diferença bem pequena, mas a prova da IAN não tem tanta importância assim não, tá? A liquefação é quando o gás se transforma em líquido. Já a condensação é quando um vapor se transforma em líquido. Mas como eu falei, para a IAN, esses termos não têm tanta influência não. Já aqui no líquido, como é que eu vou transformar em um sólido? Eu vou pegar esse líquido, a água, e levar para um congelador. A temperatura do congelador não vai estar mais baixa do que a temperatura ambiente? Então, se a temperatura está mais baixa, vai retirar a energia dessas moléculas aqui e elas vão ficar menos energéticas, vão tender a se comprimir ainda mais e se transformar num sólido, porque o espaço que existia entre uma molécula e outra já vai deixar de existir, certo? Então, vai se transformar num sólido e a gente chama esse processo de sublimação. Sublimação não, desculpa, solidificação. Agora, será que é possível passar do estado sólido para o estado gasoso direto, sem passar pelo líquido, sem derreter, né, a fusão e sem vaporizar? Simplesmente sólido vira um gás? Tem como. Alguns materiais a gente observa isso, como por exemplo,
o gelo seco. Gelo seco. O gelo seco ele é parecido com o gelo normal, feito de água. Só que qual a diferença? Se você pegar o gelo normal da água e passar a mão nele, você vai sentir que sua mão vai ficar molhada, tá? Já o gelo seco não, tu passa a mão, você não vai sentir molhado, porque ele é seco. Mas vai ter um vapor branco saindo, no caso ali daquele gelo, tá? Porque ele está passando do sólido para o gás direto. Se não está molhando, então o líquido ali não existe, tá? Esse processo a gente chama de sublimação. Tem também um outro exemplo importante que é a naftalina. Naftalina e o iodo. O iodo. Os principais é gelo seco e naftalina, tá? São os que mais aparecem. A naftalina é aquela bolinha branca que geralmente a avó ou a tia pega ela e coloca dentro do armário para espantar barata, embaixo da cama ou no banheiro. Vai espantar barata e outros tipos de inseto, tá? Ele vai simplesmente passar do sólido para o gás, soltando um cheiro que eu particularmente não gosto, para poder espantar esses insetos. E o processo inverso, passar do gás para o sólido, tem também como nome sublimação. Pode aparecer também como ressublimação, tá? Mas sublimação é a mesma coisa, tanto para a direita quanto para a esquerda. E qual é a influência da pressão atmosférica no ponto de ebulição de um material? Porque se você estiver aqui no Rio de Janeiro, ao nível do mar, na altura do nível do mar, você vai ter um ponto de ebulição específico para a água, mas se você for para uma altitude maior do que aqui no caso no Rio de Janeiro, você já vai ter um outro ponto de ebulição da água. Qual era o ponto de ebulição da água mesmo que a gente falou? Para a água é 100 graus Celsius, aqui no Rio, tá? Quando a gente está na altura do mar, tá? Parecido com essa imagem aqui. Se você subir a montanha, lá já vai ter uma pressão menor, então o ponto de ebulição já vai reduzir. Poderia cair, por exemplo, para 96 graus Celsius, numa altitude, em cima de uma montanha, se você for para Petrópolis, for para São Paulo. Com certeza lá nesses lugares, que são mais altos do que aqui, tem um ponto de ebulição menor para a água. Já aqui não, 100 graus Celsius. Mas por que isso vai acontecer? Quanto mais baixo você tiver, maior vai ser a quantidade de gás. Deixa eu fazer um desenho aqui mais ou menos. Imagina que isso aqui é uma montanha, tá? Subindo e que está no nível do mar. Aqui embaixo você vai ter muito gás, muito gás no ar atmosférico, uma concentração bem grande. Esses gases, eles estão se movimentando de maneira aleatória, tá? Essa movimentação vai fazer com que eles causem colisão em tudo que ele encontrar. Essa colisão, dessa colisão vem a pressão do gás. Então, se você pegar um copo, um recipiente aqui e aquecer para entrar em ebulição, olha aqui na imagem ampliada. O ar que está aqui, ó, aqui dentro, vai ter esse fenômeno que eu falei da colisão, causando a pressão. Ele vai ficar empurrando a água para baixo. Então, se tiver com uma pressão muito grande para baixo, será que o líquido, as partículas do líquido, vai conseguir entrar em ebulição muito fácil? Não vai, porque tem uma força aqui empurrando ela para baixo, não querendo deixar ela sair. Então, se aqui embaixo, no nível do mar, tem muito ar, vai ser mais difícil. Então, o ponto de ebulição vai ser mais alto. Você tem que aquecer mais ela para conseguir entrar na ebulição. Já você pegar numa altitude maior, quantidade de ar menor, ó. Tem pouco ar numa altitude maior, tá? Então, ali, a quantidade de gases causando pressão vai ser menor. A pressão é menor. Então, vai ser muito mais fácil as partículas daquele líquido conseguir sair, conseguir entrar em vaporização, certo?